Glória a Deus. Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Vamos dar início nessa noite ao nosso culto. Já demos início também da oração. Vamos continuar o trabalho nessa noite. Daniel. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano e amado Deus, Pai da eternidade, mais uma vez, Pai, mais colocamos diante da Tua presença, Pai querido. Nesta noite, queremos apresentar a Tua igreja, Pai amado, o Teu povo, Pai, que estão saindo agora dos seus lares, indo agora para a Tua casa. O Senhor venha guardar, venha livrar, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que Ele possa chegar, Pai amado, até essa casa, chamada casa de oração, Pai, Deus. Possamos entregar diante do Teu altar, Pai amado, o nosso sacrifício, a nossa adoração da vitória. Fale conosco, Pai. Nós te pedimos, fica conosco, hoje para todos sempre. Amém. Vamos ouvir o hino da harpa com a nossa irmã Adriana, em nome de Jesus. O hino da harpa. Nossa irmã Aline, Jesus amor. Irmã Germine, vem aqui adorar o hino da harpa, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, mais um dia que passamos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o 193. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, fala conosco nessa noite. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te amaste, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todo Deus male salva e te abençoa dos altos céus, aleluia. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abate, aleluia, ó minha alma, e te comove,
ao teu nome. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor por 210. Aleluia. Maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que atencioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa falar hoje aos nossos corações. Glória a Deus, que aquilo que nós viemos buscar, nós vamos levar. Que é a paz, né? Glória a Deus. E a certeza da vida eterna. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Os adoradores já chegou nessa noite? Glória a Deus. Confesso para os irmãos de que hoje no serviço, irmão, na hora de Glória a almoço, Deus. Aleluia, Jesus. eu saí para a calçada para tomar um solzinho, né? Deus maravilhoso. Eu observando um rapaz lá fora, e eu disse assim para ele: por que o teu semblante está tão preocupado? E ele me respondeu: Daniel, o que será da humanidade? Ele falou assim: eu não sou crente, mas eu estou começando a acreditar no que os crentes falam. Começa a acreditar mesmo, viu? Aí ele falou assim: mas por que você não está aflito também, Daniel? Porque as coisas estão ficando cada vez mais difíceis aí fora. Eu falei: porque eu estou esperando uma promessa. Uma promessa. Que ele falou que vai vir buscar o povo. Eu faço parte desse povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não tem motivo para a igreja ficar preocupada, não, porque nós fazemos parte do povo que vai subir para a glória. As irmãs adoram a Deus em nome de Jesus. Aleluia. As irmãs têm a oportunidade. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória. Aleluia. Glória a Deus.
ó Rei Jesus. Louvamos a ti, ó Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Por esse tempo aí eu parei para pensar, né? Que até mesmo dormindo, Deus cuida da gente. Sabia disso? Sabe quando depois de uma jornada do dia a dia de cansaço, você deita na tua cama para descansar, né? Aí você adormece. Sabe por que você adormece? Porque a sua não entendi. A sua força já está esgotada. Então você adormece. Quando você adormece, você perde um pouco do sentido.
Você sabia que o adversário luta 24 horas para tirar a vida do cristão? E até mesmo você dormindo, você seria uma presa fácil. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor do teu e guarda. Então quando você está dormindo, Deus está lhe guardando. Deus não deixa você sucumbir de um ataque cardíaco porque você está guardado por Deus. Ô glória! Então não é motivo para você entrar desesperando. Você é guardado 24 horas por Deus. Aleluia! Quero apresentar nesta noite nosso irmão que está nos honrando com a vossa presença, né? Nosso irmão Felipe, né? Que vai estar cantando, adorando a Deus conosco aqui nesta noite, né? Já prepara já um louvor aí, em nome de Jesus. O pastor Rafael também. O pastor falou que está disfarçado hoje à noite. Pastor Rafael, também o eleitor desta noite. Nosso irmão Alex, pastor Diácono, presbítero, operador, amém. Tudo no setor 32, né? Eu ia falar 33, irmão. É quase, né? Como nós vamos saudar nosso irmão nesta noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Irmão Felipe, que adora a Deus. Na sequência, o Rafael já prepara uma palavra aí, uma saudação, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? É motivo de grande alegria estar novamente aqui. Quero agradecer ao pastor Amauri e ao pastor Daniel por essa oportunidade de estar adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês puderam ouvir comigo esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra os joelhos e sinta a presença. Glória. Que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Aleluia! Sinta a glória do Pai. Aleluia. Não se detém se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. No lugar ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não vou lembrar, só quero fugir. Que presença é essa? Presença mexe perfeita no mundo aqui dentro da gente. Que cai um arrepio na alma e a gente sente. Eu tenho dinheiro, me dê caminho, só não quero ir. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Jesus maravilhoso. Louvado seja o teu nome. Glória a ti. Maravilhoso, Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar.
Jesus, tua presença é o que eu mais quero, Jesus, tua presença é o meu remédio, Jesus, eu não quero lembrar, mas eu quero que presença é essa, presença que mexe por conta por tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus. Eu perco dinheiro e perco a missão, não quero ver tua presença, tua presença. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é a terra. Uma certa feita, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a dar um discurso e Pedro chega perto de Jesus e fala assim: mestre, o povo está indo embora, a mensagem está um pouquinho dura, mestre. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, vai embora também, Pedro. Aí Pedro olha para Jesus e fala: mas Senhor, para onde irei eu? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ei, pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença de Deus. Oh, glória. Pastor Maia, vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ai, a segue, Ramai, a segue. Aleluia. Meus irmãos, mas Senhor Jesus é todos, amém? Glória a Deus. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. E já faz presente. Queridos, abra sua Bíblia rapidamente, para nós deixarmos uma palavra rápida aqui para vocês. Nós viemos hoje aqui adorar Jesus com todos os cultos e prestar nosso culto com alegria, Glória a Deus. e com muita adoração. Queridos, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 42. Quem tem Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 42. Enquanto você abre a Bíblia, nós estendemos aqui a Deus, por mais uma vez aqui está. Que Deus abençoe a vida do pastor Mauri, toda a sua família, toda a sua casa, todos os irmãos. Diz assim, Lucas 10, 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e então não lhe será tirada. Amém? Queridos, a Bíblia fala de um culto na casa de um amigo de Jesus, que é Lázaro. O texto bíblico diz que Jesus vai até a casa de Lázaro, e nesse dia, nesse culto, a Bíblia nos fala que estão as duas irmãs, que é Marta e Maria. O texto relata que Marta está fadigada, Marta está trabalhando, Marta está para lá, para cá. Talvez naquele dia Marta quisesse mostrar para Jesus os seus dotes, a sua forma de cozinhar, o seu desempenho, as coisas da casa. Entretanto, o texto diz que Maria está ajoelhada nos pés de Jesus. E isso incomoda Marta, a ponto de Marta se dirigir para Jesus e dizer: será que o Senhor não vê que enquanto eu trabalho, eu aqui faço, a minha irmã está ajoelhada aí ouvindo o Senhor? E Jesus diz uma coisa que eu me maravilho. Jesus vai olhar para ela e dizer: minha filha, olha só, não se preocupa com as coisas que tende a fazer aí não, porque essas coisas vão continuar e vão perpetuar. Mas aproveita esse momento que eu estou aqui, dentro da sua casa, e vem adorar, vem prestar culto. Sabe por quê? Enquanto eu e você faz igual Maria, adora, glorifica, exalta, Ele cuida da casa, Ele cuida dos filhos, Ele cuida da família, Ele cuida de todas as coisas. Mas quando nós entramos no templo, na percepção de Marta, pensando o que vai acontecer lá fora, a conta que tem para pagar, a roupa que tem para lavar, eu sei que precisa ser lavado, mas Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: só se preocupe em me adorar aqui dentro, porque das coisas tais você cuida depois. Primeiro vem e me adora, porque quem adora, Ele está dizendo: eu cuido das suas coisas, eu cuido de tudo. Jesus está nos convidando nessa noite a prestar um culto, já que você veio, tem glória, tem aleluia, é noite de adorar Jesus, porque Ele já está na casa, e Jesus estando na casa, tenha certeza que a alegria toma conta do ambiente do local. Você que entender, dá pelo menos um glória aí para Ele, entenda, nós viemos na condição de Maria, nós viemos adorar, deixa as outras coisas lá fora, porque depois a gente
deixa a preocupação lá fora, viu? Vamos usar Jesus. Vamos aproveitar a nossa semana que está a oportunidade de novo para adorar a Deus com mais um louvor. E já vamos aproveitar e contribuir com o dízimo e as ofertas para a obra do Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que cada um contribua com aquilo que propôs o seu coração, né? Em nome de Jesus. Chama aqui o nosso Glória a Deus, aleluia. pastor Luiz White, né? White. Sim, Jesus, abençoa, Pai querido, os teus servos irá pedir para a tua obra, Pai amado, o Senhor vem jogar por terra todo espírito devorador, migrador, supra as necessidades, Pai amado, da tua igreja, Pai querido. Pai amado, nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, abre porta, Pai amado, de emprego para o teu povo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória, 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 glória a Oh, Deus. glória! Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Fala a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Espírito Santo de Deus. Glória seja louvado. Bendito e eterno. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória
nos acompanhando pelo aplicativo Zoom, né? Não pôde estar aqui, mas está nos acompanhando pelo aplicativo. Está cultuando também a Deus, né? Então louva a Deus pela vida do nosso irmão Dina, nosso irmão Luiz também. Eu estou feliz também que estou vendo o irmão Alex ali, né? Falei com ele pelo WhatsApp, né? Falei que estava com saudade, viu? Saudade, viu, Alex? Então, de pouquinho em pouquinho a igreja está retornando, né, irmão? Então louva a Deus pela vida do nosso irmão Alex, nosso irmão Germina, né? E a igreja é assim, é um organismo vivo, né, irmão? Não para, né? Vamos colocar de pé, irmão, em nome de Jesus? Quero aqui passar a direção do trabalho do pastor Amauri, que vai estar orando pela vida do nosso irmão Alex, né? Pastor Alex, estará transmitindo a paz de Deus aos nossos corações. Pastor Amauri. Glória a Deus. Primeiro, esse irmão, mais uma vez com a paz do Senhor. Então vamos orar, crendo que Deus vai usar o seu filho nessa noite poderosamente, né? Alex, nós vimos ali a conversão, a trajetória que Deus está fazendo na vida dele, né? Ainda muito do irmão Rafael, né? Por isso nós vemos ele de perto, né? Nós vemos que Deus está fazendo grandes coisas. Deus irá fazer na vida do teu servo ainda, né? Vamos orar, querido Deus e eterno Pai. Ó Deus querido, agora nós iremos ouvir a Tua palavra, Jesus Cristo. A Tua palavra que é vida, a Tua palavra que cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que renova, papai. Ó Deus querido, eu quero pedir ao Senhor, usa o Teu Filho nesta noite, Pai querido, para a glória do Teu santo e bendito nome, Pai querido, que as nossas vidas que estão no aplicativo nessa noite, venham compreender e entender a Tua palavra que será transmitida nessa noite. Por isso eu te peço, usa ele para a glória do Teu nome. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. No seu capítulo de número 5. Enquanto você abre a Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estar. Agradecer ao pastor da igreja, pastor Amauri, um grande amigo. Agradecer ao pastor Daniel. E Deus já se faz presente em nosso meio. Lucas, capítulo de número 5, do seu verso 1 ao verso 11. Já estarei lendo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo, e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros, que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele, diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão,
E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Elevando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o texto se refere a um momento que Jesus chega na praia, e o que me chama a atenção aqui é que quando você vai à praia, você vê barcos. É normal você ver barcos na praia, mesmo nos dias de hoje. E muito mais naquela época, pois nos dias de hoje, pescaria é um hobby, é uma forma de lazer. Naquela época não, pescaria era uma forma de sustentar a família. Pescaria era uma profissão. O texto diz que Jesus chega à praia e 2 barcos vai chamar a atenção de Jesus. Dentre tantos os barcos, 2 chamam a atenção de Jesus. E Jesus se direciona ao barco de Pedro. Porque desde o início, Jesus ele não quer só o barco de Pedro emprestado. Jesus ele quer Pedro. Jesus ele não quer só o seu barco. Ele quer você com ele. Jesus se direciona ao barco de Pedro. E o texto vai dizer que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. E estavam lavando as suas redes. Ali lavando as redes é um ato que se pode entender que eles estavam desistindo. Pois toda noite, o trabalho de toda noite, o trabalho árduo que toda noite eles tiveram de pescar, nada aconteceu, eles não conseguiram pegar nada. E Jesus chega à praia e se direciona a Pedro e pede o barco de Pedro emprestado. E isso aqui é lindo, porque Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. E vem Jesus e pede o barco dele emprestado para fazer de púlpito. Ele pede para afastar um pouco o barco do mar. E Jesus pede para Pedro no dia da frustração de Pedro. Pedro está frustrado, está cansado. Ele trabalhou toda a noite. Trabalhou a noite inteira e não pegou sequer um peixe. E Jesus chega para ele ao amanhecer e pede o seu barco emprestado. E o texto já começa nos dizendo que a multidão apertou. Isso é maravilhoso, porque a multidão se apertou para ouvir a palavra de Deus. Nos dias de hoje, a multidão se aperta para tantas as coisas, né, meus irmãos? A multidão se aperta para ouvir cantor famoso, pregador renomado. Mas aqui a multidão se apertou para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir Jesus falar. Muitos querem milagre, mas não quer ouvir Jesus, não quer ouvir o Mestre. Quer milagre, mas não quer ouvir a instrução do Mestre. Muitos só querem o milagre, não quer o dono do milagre. E aqui o texto se inicia dizendo que Jesus pede o barco de Pedro e usa de púlpito e começa a pregar. Pense comigo, irmão. Pedro estava a noite toda acordado trabalhando e Jesus agora começa a pregar. E o que é interessante é que em momento algum Jesus perde Pedro de vista. Jesus está pregando e Pedro está na praia. Jesus está pregando e Pedro está na praia. E interessante que enquanto Jesus prega, as pregações de Jesus, meus irmãos, eram sermões de 1, 2 horas. Pedro estava cansado. Jesus pega, vem a Pedro e fala: Pedro, velejai para o profundo. O que é lindo, meus irmãos, por que no profundo? Jesus poderia proporcionar a Pedro a pesca na margem da praia, na margem do mar. Mas Jesus pega e diz para Pedro: Pedro, vamos para o profundo. Ali Jesus estava pedindo para Pedro voltar aonde ele se frustrou. Pedro se frustrou em alto mar. Jesus pede para Pedro ir velejar para o profundo. Por que para o profundo? Porque certas coisas Deus não vai fazer para que todos saibam. Certas coisas é questão de intimidade. Jesus vai tratar somente com você. Ali Jesus pede para Pedro afastar o barco para tratar com Pedro, para tratar com o caráter de Pedro. E eles indo até
o alto mar. Imagine somente de Pedro, meus irmãos. Jesus pregou. A palavra ela é maravilhosa, a palavra ela é viva. Certa feita em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Paulo está pregando no cenáculo, meus irmãos. E tem um jovem, por nome de Eutico, está na janela. Paulo está pregando, e o jovem, a Bíblia diz que o jovem pega no sono, e cai, e morre. Paulo desce do terceiro andar, meus irmãos, do cenáculo, e vai até o menino. Os historiadores vão dizer que Paulo era manco. Imagina Paulo descer do terceiro andar sendo manco. O jovem já estava morto. Mas a Bíblia diz que pelo poder da palavra, Paulo abraça o menino e o menino é ressuscitado. E Paulo volta para pregar. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é vida. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles se apertaram por ouvir a palavra. Só que agora eles estão em alto mar. Mas não estão todos lá. Está somente Jesus e Pedro. Jesus, esse dia, ele marcou esse dia para tratar com Pedro. Eu lendo a Bíblia, meus irmãos, eu percebi que no dia que Jesus curou a sogra de Pedro, não se faz menção de Pedro na casa. Uma certa feita na Bíblia, André apresenta Pedro a Jesus, mas apresenta com os conformes, prazer, Jesus, tal. Ele não sabia que Jesus era o Messias, que Jesus era Deus. Ele sabia que Jesus era o mestre. Perceba que ele fala, quando estão em alto mar, Jesus leva ele para alto mar e Jesus fala, lance a rede. Aí Pedro vai pegar e vai dizer, mestre, pescamos a noite inteira e nada pegamos. E tu me mandas lançar a rede? Mas perceba que Pedro, ele obedece à voz do mestre. Mesmo não sabendo que Jesus é o Messias. Porque se você for ver, a primeira vez que Pedro se dirige a Jesus, ele chama de mestre. A segunda ele chama de Senhor. Porque ele reconhece o senhorio de Deus. Aí ele vê que não foi algo normal, foi algo sobrenatural que aconteceu. E eles estão em alto mar. E o que eu penso comigo é porque se pescava à noite naqueles tempos. E já era de dia. Ninguém cansado, frustrado, consegue produzir nada. Quanto mais pescar. Ele já tinha pescado a noite inteira, não tinha mais força, já estava frustrado. Quem sabe já queria abandonar tudo. E Jesus chama ele, fala para ele navegar até alto mar e pede para ele lançar a rede. Há algumas circunstâncias que nos mostram que Jesus estaria errado, porque já é de manhã, não se pesca de manhã. Jesus ele é carpinteiro, irmãos. Jesus ele tinha a profissão de carpinteiro, ele não era pescador. Pedro ele conhecia o mar, o barco e a rede, mas quem conhecia o mar é Jesus. Quem conhece o mar, quem dá a voz de comando para os peixes é Jesus. Quem sabe onde está a tua vitória é Jesus. Glória a Deus. Você pode conhecer do negócio, mas se Jesus não tiver, nada acontece. Pedro era pescador. O texto diz que Pedro tinha até sócios. Provavelmente Pedro tinha uma empresa. Podemos dizer isso porque ele tinha sócios. Ele sabia de pescaria, mas ele passou a noite toda. E Jesus, quando ele quer se manifestar na minha e na sua vida, ele cria circunstâncias para se manifestar na nossa vida. Aqui ele pescou a noite inteira. A noite inteira, e claro, não pegou um peixe, meus irmãos. Mas Jesus criou essa circunstância para se manifestar na vida de Pedro, para chamar Pedro para o ministério. Jesus poderia chamar Pedro depois que ele se frustrou. Mas Jesus não precisa da frustração de ninguém para usar você. Jesus não precisa da sua frustração para te usar. Jesus, ele não se apresenta a você somente porque você se frustrou. É que quando está tudo bem, muitos não lembram de Jesus. Quando está tudo bem, você não lembra de ninguém. Você não precisa de ninguém. Mas quando as coisas estão começando a dar errado, Jesus ele se apresenta. Ele aparece no quadro, mas ele aparece para te dar vitória. Jesus ele aparece para mudar a sua história. Esse encontro aqui, Pedro nunca mais foi o mesmo. Mas lá na frente, Pedro até
tentou voltar a ser pescador de peixes, mas Jesus novamente apareceu para ele. E o texto vai se desenrolando. E no profundo, Jesus pede: lança a rede, Pedro. Pedro vai dizer o que para Jesus? Mestre, pesquei a noite inteira e nada peguei, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe por que não tinha dado certo ainda? Porque Pedro estava confiando no seu próprio entendimento. Pedro estava confiando nas suas habilidades. Pedro estava confiando em si mesmo, dizendo: eu posso, eu vou lá, eu vou conseguir. E quando você confia em si mesmo e esquece que a gente é dependente dele, as coisas só vão dar errado. Pedro sabia pescar, mas não pescou nada. A gente é dependente de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pedro lança a rede, porque agora Pedro está indo debaixo de promessa. Quando você está indo debaixo de promessa, a lógica, as circunstâncias podem ser todas contrárias, mas Jesus ele não trabalha na ótica humana. Jesus ele não trabalha com a lógica humana. Jesus ele vai contra as expectativas, porque já é de manhã. Jesus pede para Pedro afastar o barco, todos estão na praia. Jesus já tinha pregado, Pedro estava frustrado, cansado, as circunstâncias todas eram contrárias, mas Jesus pede para ele lançar a rede. E ele lança a rede no local onde ele se frustrou. Aonde você se frustrou, agora você vai lá, só que debaixo de promessa. Você está indo lá porque Jesus mandou. Jesus mandou, irmão. A lógica pode ser toda contrária. Você pode olhar com os seus olhos e dizer: não vai acontecer. Mas se o mestre falou, acontece. Se Jesus determinar, irmão, acontece. Ele manda Pedro ir, Pedro vai. Ele manda Pedro jogar a rede e Pedro joga a rede de dia. Não se pescava de dia. Todas as circunstâncias mostravam que Jesus estava errado. E Jesus é carpinteiro. Mas quando você obedece a Jesus, o milagre acontece. Como eu já disse, Pedro conhecia o barco, Pedro conhecia a rede. Mas quem criou o mar? Quem conhecia o mar? Quem viu o mar sendo feito? Quem fez o mar? Jesus. Quem conhece os peixes? Quem deu vida aos peixes? Jesus. Jesus manda Pedro lançar a rede, ele lançou. E a Bíblia vai dizer que foi um arrastão de peixes. O que eu acho lindo é que quando Jesus ele quer abençoar alguém, ele não abençoa numa medida restrita. Ele abençoa muito mais daquilo que a gente pedimos. O texto vai dizer que grande foi a multidão de peixes que ele pegaram, que eles teve que fazer sinal para quem estava na praia, para vir ajudar. Porque a Bíblia vai dizer que o barco quase vai a pique, de tantos peixes que foram pegos. Quando Jesus for te abençoar, Ele vai te abençoar muito mais do que você pede, para você poder abençoar o teu irmão. O texto é claro. Jesus estava tratando com Pedro, mas a pesca não serviu só para Pedro. O texto diz que Pedro acena para os outros que estão na margem do mar, para vir ajudar e encher os barcos de peixe. A bênção foi completa. Jesus ele não vai te abençoar se você não for capaz de abençoar o seu próximo. Quando você é capaz de abençoar o seu próximo, Jesus ele vem e te abençoa. E a bênção é compartilhada. Certos milagres não é só para você. E Jesus, ele está tratando com Pedro em alto mar. Está forjando o caráter de Pedro. Porque aqui Jesus está chamando Pedro para o ministério. Depois que ele lança a rede, pega os peixes, no verso 8, está escrito assim: e vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Deus ele é tão maravilhoso, irmão, que ele nos constrange. A gente não merece nada, mas Deus faz por amor, por graça, porque Ele nos ama. Deus deu seu único filho para um povo, irmão, que Ele sabia que lá na frente muitos iam virar as costas. Muitos não iam crer no que as Escrituras dizem.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira, assim diz a Bíblia, que Deus deu seu único filho. E aqui eu acho lindo porque Pedro se sente constrangido. Pedro se sente constrangido com o milagre que acaba de acontecer. E ele reconhece o senhorio de Deus, de Jesus. Porque na primeira vez ele se dirige a Jesus dizendo mestre. Porque ele sabia que Jesus era um mestre, era um rabi, que Jesus pregava nas sinagogas. Mas aqui ele já chama Jesus de Senhor, porque ali a glória de Deus foi manifestada na vida de Pedro. No dia que Pedro achou que ia acabar tudo, o dia mais frustrante da vida de Pedro foi o dia que no final foi o mais produtivo. Foi o dia que ele pensou que estava tudo perdido. Mas aí o Nazareno entra no cenário. E quando Jesus entra, a coisa muda. Quando Jesus entra na causa, irmão, tudo pode estar ao contrário. Tudo pode estar ao contrário. Você pode olhar e pensar, não vai dar certo. Mas se ele está na causa, se você clamar e acreditar que ele vai intervir, ele vem e te dá vitória, meus irmãos. Assim foi com Pedro. E se ele chama Pedro para o ministério quando Pedro se frustrou, antes de dar a pescaria para Pedro, Pedro serviria Jesus porque ele tinha quebrado, ele não tinha mais nada para fazer. Ele poderia pensar, não, eu vou servir Jesus, não tenho mais nada para fazer, eu quebrei. Pedro estava desistindo, estava lavando as redes, pescou, não pegou nada. Mas não, Jesus vai dar a maior pescaria que Pedro já teve. Aí ele pede para voltar para a terra. E quando volta, Jesus diz a Pedro, Pedro, tu não pescarás mais peixes, e sim homens. E isso aqui é maravilhoso, é tremendo. Porque antes Pedro pescava vivo para matar. Agora não, quando Jesus entrou no cenário a coisa mudou. Pedro vai pescar aqueles que não têm vida para que venham ter vida. A coisa inverteu. Ele não é mais pescador de peixes, ele é pescador de homem. E quando Jesus chama Pedro para o ministério, quando Jesus confia algo a você, não é pelas suas qualidades, porque Jesus ele não escolhe os capacitados. Jesus ele escolhe você mesmo não tendo capacidade nenhuma. E se você crer que ele te chamou, e se você saber para que ele te chamou, ele vai te capacitando dia após dia. Meu Deus. Porque Pedro era pescador, Pedro não era pregador. Pedro era dito como um homem rígido. Por muitas vezes até no nosso vocabulário possa ser que Pedro seria um homem ignorante, um pescador. Mas Jesus pega e escolhe ele. Porque Jesus já vinha marcando Pedro de um tempo. Ele foi na casa da sogra de Pedro, curou ela, foi apresentado por André a Jesus. Mas naquele dia, no dia que Pedro achou que era o fim, que nada tinha dado certo, foi o dia que Jesus se manifestou a Pedro. Foi o dia que Jesus foi até Pedro e fez um milagre. E quando Jesus aposta em você, ele não erra. Porque a Bíblia vai dizer que uma certa vez Pedro pregou e mais de 3.000 almas se renderam a Deus, se converteram. Eles falaram, Pedro, é isso aí, nós queremos servir Jesus, o que a gente faz? Pedro fez o apelo, foi aí que surgiu o apelo. Aceita Jesus, reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque Jesus não usou Pedro porque ele se frustrou. Jesus tinha um plano com Pedro. Jesus não te usa porque algo deu errado na sua vida. Ele te usa porque Ele te ama, porque Ele tem um projeto contigo aqui na terra. Ele te usa porque você tem valor para Ele. Você não veio aqui nessa noite à toa. Você não veio aqui em vão. Jesus está falando contigo. Eu tenho um projeto contigo. Eu tenho um projeto com você. Se você crê, adore o nome dEle. Se você crê, permaneça na posição, porque Ele vai te usar. Por mais que você pense que nada vai acontecer, por mais que você pense que não dá sim, com Jesus sempre dá. Jesus, Ele dá a vida a quem está morto, Ele dá a vida, irmão. Uma pessoa que morreu, Jesus pode ressuscitar. O poder dele é inestimável. O poder da palavra de Jesus, a palavra de Deus é inestimável. A palavra de Deus ela é inerrante. E Jesus chama Pedro para o ministério.
E Pedro, meus irmãos, já terminando minhas palavras, Pedro, quando ele aceita a chamada de Deus na vida dele, Pedro ele é dia a dia lapidado. Pedro não ficou da noite para o dia, foi um pregador da noite para o dia. Tanto que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, ninguém sabia que Pedro tinha negado Jesus. Só Pedro e Jesus. E quando Jesus ressuscita, ele manda avisar a todos os discípulos e a Pedro que ele estaria lá. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus aí ele queria tratar com Pedro. Só Jesus e Pedro sabiam que Pedro tinha negado ele. Depois de tudo isso, depois de Jesus ter tirado Pedro da pescaria, feito de Pedro um pregador, um discípulo, Pedro ainda veio e negou, mas Jesus não desistiu de Pedro. E Jesus não desiste de nenhum de nós. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa essa palavra para nós nessa noite de hoje. O que é impossível para você? O que é? Porque o que é impossível para você é possível para o nosso Deus. Talvez você diga que o impossível para você é fulano, ciclano aceitar a Jesus e caminhar no caminho do céu. Mas para Jesus nada é impossível. Talvez o impossível para você seja uma porta de emprego aberta no meio desta crise. Para Jesus não é impossível. Talvez o impossível para você nessa noite seja uma bênção que você tem tanto pedido e tem clamado. Mas para Deus nada é impossível. Para Pedro, quem sabe, era impossível de estar junto ao lado de Jesus caminhando. Mas para Jesus não é impossível não. E para nós? O que é impossível nessa noite de hoje? Você crê que Deus é Deus do impossível? Você crê que nessa noite esse Deus do impossível se faz presente aqui em Padre Maria Luísa? Você crê que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e está vivo e se faz presente aqui nessa casa nessa noite de hoje? Então levanta a tua mão. Ou melhor, se coloca de pé aí onde você está. Nós vamos clamar ao Deus vivo. Tem muita gente que clama para o Deus que tem pé, mas não pode andar. Tem boca, mas não pode falar. Tem olho, mas não pode ver. Mas a igreja nessa noite vai clamar ao Deus que tem boca e fala, que tem olho e vê, que tem ouvido e ouve. Nós vamos clamar ao céu nessa noite para o Deus que é Deus do impossível. Oh, glória! Aleluia! Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração e diga: Jesus, isso é impossível para mim, mas para ti não é. Jesus, isso é difícil para mim, eu não tenho condições, mas para o Senhor não. Vamos clamar: Senhor, Deus eterno, Deus vivo, Deus santo, Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas, que abriu o mar, que não vista cego, que levantou os paralíticos. Oh, Pai querido, a Bíblia diz que tu és Deus do impossível, e assim a tua igreja clama. Ela crê nessa palavra, meu Deus. Realiza o desejo do coração dos teus filhos, Pai, vai ao encontro aquilo que é impossível para eles. Vá, Pai querido, Deus, aquilo que é impossível para os teus filhos, para o Senhor não é. Para o Senhor não é. Para o Senhor é fácil. Para o Senhor basta uma ordem. Para o Senhor basta uma ordem. Vai dar ordem nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que você tem que crer
E eu creio que Ele está aqui essa noite. E ouviu a nossa oração. Temos assento nessa noite de hoje, mais 5 minutinhos. Eu venho, irmão Alex, pregar, irmão, que Jesus é tremendo, né? O que Deus faz quando a pessoa quer se dedicar no ministério que Deus chamou. Meu Deus, oh glória. Eu venho você pregar, Alex. O Senhor falava no meu coração, você estava pregando, eu estava ali, Deus estava falando comigo. E um dia chegou um homem para mim e falou assim, ó, tem uma chamada na tua vida. Eu não converti, tinha nem 3, acho que nem tinha 3 meses de convertido. Ele falou, tem uma chamada na tua vida. Você vai ser pastor, vai pregar a minha palavra, vai ser homem de Deus, vai ser obreiro. Eu olhei para o céu naquela noite e falei, Jesus, como eu vou ser obreiro se eu não sei falar direito? Se eu não tenho batismo com o Espírito Santo? E se algumas coisas faltam na minha vida? Aquele mesmo homem olhou para mim no final do culto e disse assim, ó, tudo que você pediu, Deus vai lhe dar. E ó, vai ser rápido na tua vida. Vai ser rápido na tua vida também, viu? Vai vir casamento, vai vir batismo, vai vir consagração. Quando você vê, já está na obra, em nome de Jesus. Deus tem pressa, irmão, em levantar as nossas vidas, que somos verdadeiros adoradores. Amém? Meus irmãos, nós temos alguns avisos aqui, né? Nós temos alguns avisos. Os avisos são que no domingo, pela manhã, a escola bíblica dominical, né? Irmão Daniel ali já está preparado, hein, irmão Daniel? Com a lição já deu na aula, preparado para estar nos ministrando aqui pela manhã. Então venha, participe da escola bíblica dominical. O obreiro tem que participar, irmã tem que participar. Todos nós temos que ser participantes da escola dominical. O pastor Marcelinho fala um negócio que é interessante. Ele falou que nós estamos estudando aqui, mas a formatura é lá na glória. Então vai estudando, que vai chegar o dia da formatura na escola bíblica dominical. Venha, participe. E domingo à noite, culto também, né? Culto da família, onde nós estaremos adorando. Amém. Vai ter um pregador abençoado, né, que ele vai estar trazendo uma palavra do céu de fogo para as nossas vidas. Nós viemos aqui também adorar ao único que é digno de louvor e adoração. Na segunda-feira, já vamos avisar agora para a semana ficar ciente aí. Segunda-feira nós estamos voltando os ensaios com as nossas irmãs. As irmãs veio para ensaiar, para todos nós fazermos junto, conforme a vontade de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Tem os irmãos que nos acompanham aqui no aplicativo Zoom também. Terezinha, vamos orar para a nossa irmã Terezinha. Ela tem uma enfermidade, essa enfermidade está assolando aí, né? Mas eu creio que já está trazendo resposta, viu, irmão? Jesus. Tem uma mulher falou para mim assim, mas Jesus não está falando nada. Eu falei, é desse jeito que ele está trabalhando. Ele é assim mesmo. Ele, no silêncio, ele já está fazendo muito em prol da nossa vida. Agora, é verdade, irmão, não é a irmã Terezinha aqui não, irmão. É a irmã Terezinha lá da nossa dirigente de oração, da nossa sede, uma mulher de Deus, né? Vamos orar e Deus estará entrando com providência também. Irmã Marília, está aqui no Zoom? Está no aplicativo Zoom também, está pedindo oração pela sua família. Vamos orar nesta noite. Você que está no aplicativo aí, nós estamos orando aqui, você orando aí. O mesmo Deus que renova aqui, renova a sua esperança, a sua fé, aí também onde você está. Clame, adore o Senhor com alegria e Ele renovará a sua vida também. Magai. A irmã Dina, irmão, vamos orar também pela nossa irmã Dina. Irmã Dina, desde o primeiro dia desse aplicativo aqui, não perde o culto, viu, irmã? Irmã Dina está fiel, está vendo os cultos todinho, né? Vamos orar ao nosso Deus, agradecer. Eu quero chamar a Adriana, vem orar aqui, vem clamar a Deus aqui, orando também, irmão, pelas nossas famílias. E também orando também, porque na próxima quinta nós teremos um culto com as nossas irmãs. Estará pregando uma irmã aqui abençoada, uma abençoada também estará louvando. E as irmãs aqui vão ter a oportunidade para falar de Jesus. Vem cá. Saúde, igreja, com a paz do Senhor.
Oremos, irmãos. Deus eterno e maravilhoso. Senhor, nós te louvamos por mais um dia na tua casa, Senhor. Por sentirmos a sua presença, Pai querido. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. E te pedimos também nessa hora, Senhor, cada enfermo, Jesus. Visita ali a irmã Terezinha, Jesus, a irmã Andina. Senhor, vai em encontro dessas irmãs, Pai querido. Também aqueles que estão nos hospitais. Senhor, tu és o médico dos médicos. Tu és o médico por excelência, Pai. Nós pedimos, Senhor, porque nós cremos no teu poder, na tua graça, Senhor, na tua misericórdia. Visita Maria, Jesus. Visita Mislene, cada um que está no aplicativo, Senhor. Aqui nessa igreja. Guarda, salva, cura, liberta, Senhor. Para a tua honra, Senhor. E para a tua glória, Senhor. Nós já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estenda as vossas mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, todo digno. Amém. Tira as mãos.